Bem-vindo a mais uma videoaula do curso de Introdução à Probabilidade e Estatística da UFABC. Na aula de hoje nós vamos ver a primeira parte das medidas de dispersão. Então nessa aula, nesse vídeo, a gente vai ver o que é uma medida de dispersão e aí a gente vai conceituar o desvio médio, variância e o desvio padrão. Vamos ver alguns exemplos também. Então, medidas de dispersão complementam as de posição. As medidas de posição apenas resumem demais os dados. As medidas de dispersão servem para quantificar a variabilidade dos dados. As medidas de posição e dispersão juntas é que caracterizam o conjunto de dados. O que as medidas fazem? Elas quantificam uma distância média em relação ao centro ou quantos elementos há num intervalo. Tá? A distância, né, o desvio médio, ele mede a distância em módulo e evita o cancelamento entre as diferenças. Tá? Então, o que a gente vê aqui é, por exemplo, a expressão justamente o módulo das diferenças somados, né? Então você soma todos os módulos das diferenças, você pega a diferença uma por uma, pega os módulos e pronto, você soma tudo e aí você consegue então saber qual é a distância média dos pontos em relação à média. Tá? Então a média é a nossa medida de posição aqui que a gente tinha visto, o x médio, x barra é a média. Tá? Então, o módulo tem um problema, pois ele pode ter uma situação que ele não tenha derivadas. Tá? Então, em geral, o que você prefere é uma função que seja diferenciável. Então, a gente prefere tomar, eventualmente, o quadrado das diferenças para resolver o problema das diferenças negativas. Então, daí surge a variância e o desvio padrão. Então, a variância surge justamente para resolver esses problemas que a gente tem com os módulos. Ela dá a média das diferenças ao quadrado e isso tem um problema, né? A gente tem uma solução, mas ela tem um problema, ela causa um outro problema, que é o problema de dimensão. Você acaba tendo como medida de dispersão uma medida que tem a unidade do quadrado daquela dos dados. Tá? E aí, para resolver isso, você então adota o desvio padrão, que é simplesmente a raiz quadrada da variância. Tá? Então, a expressão da variância é dada de maneira muito semelhante ao do desvio médio, só que ao invés do módulo, a gente toma o quadrado das diferenças. E o desvio padrão, por sua vez, é simplesmente tirar a raiz dessa variância. Tá? Por vezes, a variância ela pode ser denotada como sigma quadrado e o desvio padrão por sigma. Mas isso vai ser abordado em outro momento. E tem a ver com mais um item que a gente vai falar mais para frente. Então usaremos aqui os dados que a gente já usou nos vídeos anteriores. Tá? Então primeiro, o número de filhos. Então preparamos os dados para ter essas diferenças. Então o que a gente vai ter aqui? Então a gente junta aqui, primeiro a gente determina qual é a média dos dados que a gente vai fazer, né, para poder fazer a subtração. E a gente determina qual é o n, o valor do número de objetos que a gente tem na nossa média. Então, no nosso conjunto. E aí aqui a gente pega isso, essa é a lista de diferenças entre todos os valores e a média que a gente tem. Tá? E o resultado disso é essa lista de diferenças aqui. Então a gente tem menos 1,65, menos 1,65 e aí vai indo até 3,35 positivo, que é o último valor aqui. Ok? Então, a gente toma os valores absolutos em módulo agora, de cada diferença. Tá? E somamos e dividimos pela quantidade. É o jeito de obter o desvio médio. Então, o desvio médio do número de filhos vai ser, a gente vai pegar aqui o valor absoluto, que é o módulo, dessas distâncias, primeiro. Né? Então, a gente está pegando, isso aqui vai dar um array, né, um vetor de valores, e aí a gente soma sobre esses valores e depois divide pelo número de observações que a gente tem. E aí o resultado que a gente tem é 0,985 é o desvio médio em relação ao número de filhos. Ok? Então, é isso. Agora, existe um jeito mais simples da gente conseguir fazer isso. Tá?
que se você tem os dados numa coluna ou num data frame de pandas, você pode usar essa variável, esse método MAD, que é Mean Absolute Deviation. Tá? Ele dá exatamente esse desvio médio. Tá? Então, a gente vê aqui o mesmo valor. Ok? Muito bem. Então, agora a gente vai olhar para a variância e desvio padrão desses mesmos dados. Tá? Então, a gente pega os mesmos dados, a gente já usa as mesmas diferenças que a gente já tinha antes, só que ao invés de tirar o valor absoluto, né, o módulo, a gente vai tirar o quadrado delas. Então, aqui a gente cria uma nova variável, essa variável do número de filhos, né, a variância do número de filhos, que é, a gente pega aquele vetor de valores de diferenças, eleva ao quadrado, é isso que a gente está fazendo aqui, e aí isso vai retornar um novo vetor, já das diferenças ao quadrado, e a gente faz a soma sobre elas e divide por n. Tá? E aí a gente obtém, então, o valor de 1.5275 para o número de filhos, tá? A variância do número de filhos. Agora, se a gente quiser fazer de um jeito mais rápido, a gente usar o mesmo tipo de método que já vem construído dentro das bibliotecas do Python, do Panda no caso, a gente pode usar essa variável aqui, esse método chamado var, tá? De variância. Então a gente vai lá, calcula aí, ops, não deu o mesmo valor, tá? Os resultados são diferentes. E aí a questão é, por que isso aconteceu? O que está acontecendo? Na verdade, isso acontece porque a diferença se deve aos conceitos de amostra e de população, tá? Que a gente não vai abordar na aula de hoje porque não faz parte do objetivo da aula de hoje. Mas a gente pode resolver essa diferença da seguinte maneira. Tá? A gente vem aqui e coloca no var, dentro desse método variância aqui, esse parâmetro DDOF, que é o número de graus de liberdade, igual a zero. Isso vai ficar mais claro quando a gente vê os conceitos de variância populacional e variância amostral. Tá? E aí, veja, a gente conseguiu o mesmo valor que a gente tinha antes, 1.5275. Tá legal? Então a diferença era essa, são diferenças de método, não existia nada errado no cálculo, é simplesmente o tipo de objeto que você está olhando. Então a gente está olhando para variância populacional. A variância amostral é um objeto ligeiramente diferente. São relacionados, mas não são a mesma coisa. Muito bem, o desvio padrão agora é muito simples. Basta pegar a raiz quadrada daquilo que a gente já calculou. Né? Então a gente tinha calculado a variância antes, a gente tira a raiz quadrada disso e a gente vai ter 1.235, 1.24, arredondando. Né? E aí, obviamente, tem um atalho também nas bibliotecas que a gente tem aqui à disposição no Python. E esse atalho vai fazer a mesma coisa, o Standard Deviation, né, o STD. E aí a gente tem que tomar o mesmo cuidado em relação à questão de população e amostra. A gente tem que entrar com o mesmo parâmetro para dizer que a gente está pegando o mesmo tipo de coisa. Tá? E aí a gente vai ver que a gente tem o mesmo valor. Tá ok? 1.236 aqui. Veja, esse valor é bem maior do que a gente tinha obtido com o desvio médio. O desvio médio era da ordem de 0,98. Por que isso acontece? Bom, isso tem a ver com o fato de que quando você faz uma soma de valores quadráticos, que a gente está pegando, no caso do desvio médio, a gente está pegando valores inteiros, né? Valores positivos, a gente pega o módulo das diferenças, não inteiros, mas valores positivos dos módulos das diferenças, e a gente soma todos esses valores e depois divide por n. Tá? No caso da variância, a gente pega do desvio padrão, a gente pega esses valores, eleva essas diferenças, eleva elas ao quadrado, soma e depois divide por n, e então a gente faz a raiz. O que acontece é que quando você faz uma soma de valores quadráticos, a tendência é que você esteja, o efeito é que você está dando um peso maior para as diferenças maiores. Aqueles valores em módulo que são maiores, quando elevado ao quadrado, eles têm um peso maior na soma. Tá, okay? Então, quando você faz isso dividir por n, vai dar um valor maior. Então, esse desvio padrão, ele é efetivamente, sistematicamente maior do que o desvio médio. Tá? O desvio médio é menor por causa disso. Tá, ok? E aí agora a gente tem que olhar para a variável desvio padrão de uma variável contínua. Mas qual a diferença entre elas? Quer dizer, em princípio, a gente não tem tanta diferença entre uma coisa e a outra. Tá? Mas se a gente tiver o conjunto de dados completo, não tem diferença nenhuma.
Mas se a gente tiver só uma classe de frequências, como a gente já viu antes, aí a gente tem que usar um método semelhante àquele de cálculo da média, baseado numa distribuição de frequências. Tá? Que é essencialmente você fazer uma espécie de média ponderada. Então aqui o que a gente está fazendo é, a gente está ponderando as diferenças quadráticas pelo número, pela frequência, né? Pelo número que tem em cada classe. Tá? O número de elementos que tem em cada classe de valor vai ser o peso da diferença relativa em relação à média, também calculada em relação àquela distribuição de frequências que a gente está usando. Em outras palavras, basta a gente usar a frequência relativa multiplicada pela respectiva diferença quadrática. Tá ok? E como é que fica isso no caso dos dados de salário? Tá? Então, de novo, eu vou reforçar o que eu já falei. Quando a gente tem todos os dados à disposição, quer dizer, quando a gente tem todos os dados colocados no nosso sistema, a gente já tem isso à nossa disposição, é relativamente simples. Você só precisa ir lá e colocar as variáveis, os métodos var e o método std. Então, a gente vem aqui e a gente consegue, então, a variância do salário, 20,46, e o desvio padrão do salário, 4,52. Tá? Isso é relativamente simples de obter quando você já tem todos os valores. A gente está fazendo o que? A gente está usando a fórmula, aquela que vem pronta. Né? A gente soma sobre todas as diferenças e divide por n. Tá? Soma sobre todas as diferenças ao quadrado, divide por n. E aí, para o desvio padrão, a gente tira a raiz. Quando a gente tem, então, uma distribuição de frequências, a gente não consegue fazer isso. Então, primeiro de tudo, a gente tem que lembrar qual é a média disso daqui, dessa tabela. A gente tinha feito no outro vídeo a média, a gente calculou a média, e a média que a gente obteve foi 10 para essa tabela aqui, para essa distribuição de frequências. Lembra que a gente fez com uma outra distribuição de frequências e acabou, inclusive, dando o mesmo valor. Tá? E aí, o que acontece? A gente tem que, então, calcular o valor médio aqui. Qual é o valor médio? Entre 4 e 8 vai ser 6. Então, vai ser 6 menos 10 e elevar ao quadrado. Tá? E aí, multiplicar pela frequência aqui, por 10. Guarda esse número. Aí, de novo, a gente pega 8 a 12 é 10. 10 menos 10 é 0. Tudo bem, eleva ao quadrado vai dar 0, multiplica por 12, não vai dar 0. Depois a gente vai fazer a mesma coisa para esse aqui. 12 a 16, o ponto médio é 14. 14 menos 10 dá 4. Leva ao quadrado e multiplica por 8. Guarda. E aí, depois que você fizer isso para todas as classes, você soma todas elas e divide pela soma dos valores das frequências, que aqui no caso é 36, que corresponde ao número total de elementos que a gente tem na amostra que está sendo estudada. Tá? Então, qual a estratégia aqui? Então, primeiro, eu criei um array de frequências, né, que está exatamente o que está ali, ó, 10, 12, 8, 5 e 1. E aqui eu usei o método arrange do NumPy para preencher esse outro vetor aqui. Esse vetor aqui vai ser preenchido de que maneira? Eu sei qual é o ponto médio da primeira classe, é 6. Eu sei qual é o ponto médio da última classe, é 22. E aí eu sei que a largura das classes é 4. Então eu falo, esse arrange está dizendo o seguinte, eu quero que você vá do 6 ao 24, eu ponho um mais 4 aqui, que é para ele sempre ignora o último valor, né? Então, eu tenho que botar um mais 4 aqui, que é para eu lembrar que os passos são de 4 também. Eu podia ter simplesmente colocado o número 26, mas fica mais didático e para você mesmo ter controle, você colocar o valor que você está colocando aqui mais 4, tá? Mais o tamanho do passo. E passos de 4, tá? E aí, quando a gente confere, vê se deu certo, então tá. 6, 10, olha, 6, 10, 14, 18 e 22. São os pontos médios aqui. 6, 10, 14, 18 e 22. Tá, ok? Então a gente tem os nossos vetores preenchidos. Tá? E agora, o que a gente faz é, com os dois vetores preenchidos, e sabendo, de novo, né, sempre lembrando que a nossa média aqui é igual a 10, então a gente faz aqui, a gente faz a média igual a 10, e aí a gente tem que fazer um novo vetor de diferenças, que vai ser o quê? O meio das classes menos o valor médio, que era aquilo que a gente tinha falado. Então, o 6 menos 10, depois o 10 menos 10, o 14 menos 10 e assim por diante. Tá? E aí a gente vai ter, então, um vetor de diferenças. Tá? A gente tem que também saber qual é o número pelo qual a gente vai dividir para obter essa variância. Né? Então, o número
é a soma das frequências, como eu já falei agora há pouco, é a soma das frequências. Tá? A gente já sabe que é 36 nesse caso, mas enfim, se a gente não soubesse, é simplesmente a soma das frequências. E aí a variância de S vai ser o quê? Eu vou usar de novo o truque do produto interno ou do produto escalar entre os dois vetores. Então, eu pegando o quê? Eu estou pegando o vetor frequências e a diferença de classe, né, a diferença das classes, né, em relação à média ao quadrado. Então, isso aqui já é um outro vetor. Essa expressão inteira já é o vetor das diferenças ao quadrado, tá? Das diferenças quadráticas. Então eu pego o produto interno disso daqui, quer dizer, eu estou multiplicando as frequências pela diferença quadrática, sua respectiva diferença quadrática, e dividindo pelo número de observações de salário que eu tenho. Tá? E aí o desvio padrão, eu coloquei M aqui, mas é o desvio padrão. O desvio padrão é muito simples, é só tirar a raiz quadrada dessa variância aqui. Tá? Então a gente dá um Shift Enter aqui para ver. E pronto, a gente obteve uma variância de 20,89 e o desvio padrão de 4,57. Veja, a variância ficou um pouco diferente, né? Ficou um pouco acima, tanto a variância quanto o desvio padrão. Mas como ela é um número quadrado, ela ficou um pouquinho mais longe, ela ficou 0,40 acima do valor que a gente tinha obtido com o cálculo direto com todos os dados. Mas o desvio padrão ficou bem mais próximo, né? Ele ficou só 0,05 acima do que a gente tinha obtido com todos os valores, quando a gente tinha todos os valores à disposição. Veja, de novo, eu volto a reforçar que isso é esperado, por quê? Porque a gente está calculando em cima de uma tabela que já está resumida, então a gente já tem uma perda de informação, porque a gente não tem todos os dados ali, né? A gente já fez um resumo dos dados, então a gente já tem menos informação. Tá ok? Então era isso que a gente tinha que mostrar hoje e até o próximo vídeo.